Então, a gente está aqui, mais uma vez, chegando na reta final, aqui a gente está, vou passar aqui no artigo, tá? Então, o que é que a gente vai ver agora? Esse artigo, que foi o artigo base que a gente tomou, né? Essa sessão de discussão. Então, o que é que eu fiz aqui com vocês? Acho que vocês perceberam isso, né? Eu falei isso lá no início. A gente leu o artigo junto. Essa aula foi o quê? Eu estou lendo o artigo junto com você, né? Peguei isso que está aqui, copiei, colei, traduzi e voltei e fui lendo aula a aula e comentando, agregando valor ao que já estava escrito no artigo. Então a gente vai para essa parte aqui de discussão. Vou comentar também essas notas, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, para a gente concluir, tá? Eu vou fechar essa última página num vídeo só, tá? Porque aí a gente arremata, que eu acho que vai ficar um vídeo bom para a gente finalizar, tá? Então vamos lá para as discussões, tá? As discussões, o que é que a gente tem aqui? O que é que ele vai comentar? O que é que ele comenta no artigo? Muito importante essa parte, pessoal. Neste comentário, neste artigo, né? Apresentei um guia passo a passo abrangente para pesquisadores e autores sobre como aproveitar o poder do ChatGPT no contexto da pesquisa e da publicação científica. Ao explorar aspectos cruciais como pré-processamento de dados, técnicas de ajuste fino, engenharia de prompts, tá, e considerações éticas, o guia oferece aos pesquisadores o conhecimento e as ferramentas necessárias para integrar o ChatGPT de forma eficaz ao seu fluxo de trabalho científico. Tá? Cada um de nós tem um fluxo de trabalho, vocês têm um fluxo até chegar aqui, e a partir de agora vocês vão alterar o fluxo de trabalho, provavelmente em função dessa aula que você está assistindo, tá? E desse curso que você está fazendo parte. Então, por meio de instruções claras, clareza é importante, exemplos e diretrizes, os pesquisadores podem navegar pelas complexidades do uso do ChatGPT, resultando em maior produtividade e melhoria na qualidade de suas produções acadêmicas. Tá? Então aqui são duas coisas que eu falo sempre. Além do aumento da produtividade, a gente faz as coisas muito mais rápido, num tempo muito menor, a gente ainda faz melhor. Tá? É por isso que eu não abro mão de usar o ChatGPT, porque você vai melhorar a qualidade da sua produtividade acadêmica se você seguir o roteiro do próprio artigo, que é o roteiro deste curso, dessa aula, que é um roteiro pensado, trabalhado, estudado. Então é importante que você vai sim aumentar a qualidade das suas produções, tá? Desde que faça isso com cuidado. Então ele diz o quê? Além disso, abordei desafios associados aos vieses, né? Eu também fiz isso aqui, a interpretabilidade e as preocupações com plágio, garantindo o uso responsável e ético do ChatGPT como ferramenta de apoio à pesquisa. Observe que nas discussões de artigo dele, ele está trazendo logo no início, de novo, os perigos, os riscos, cuidado com plágio, cuidado com a interpretação, cuidado com tudo, né? Por quê? Pelas questões todas que já foram postas aqui, tá? Então, atenção. Então, ele fala o quê? Ainda continuando na discussão. A relevância desta reflexão reside na sua capacidade de preencher lacuna entre os rápidos avanços de modelos de linguagem com o ChatGPT e os processos tradicionais de pesquisa e publicação. Tá? Sinceramente, eu já falei aqui, eu não sei como é que um pesquisador, tá, um professor universitário, um pesquisador, um cientista, ainda abre mão de uma ferramenta como essa. Tá? Eu acredito que esse número deve estar diminuindo, tá? Mas é impressionante como tem gente que, tipo, algumas pessoas talvez por desconhecimento do potencial, mas eu acho que isso tem a ver com resistência à mudança, tá? E já faz assim pelo menos 2 anos que a ferramenta está na nossa mão, e eu acredito que o número dos resistentes já diminuiu bastante, tá? Então, o mais importante é o que? É fazer isso que a gente está fazendo, né? Então, desde o começo que eu uso, que eu estudo, eu fiz uma avaliação, vale a pena, não vale. Então, é ter o senso crítico, né? Então, para chegar no ponto de eu chegar a isso, distribuir aqui com meus alunos, tá? Eu não fiz isso com vocês aqui. Eu não faria isso lá no comecinho. Mas depois de tudo que eu vi, veja, eu tenho uma formação acadêmica, uma formação científica. Então, para eu fazer uma coisa, muitas vezes eu preciso testar, ter certeza, validar. Então, de alguma forma é isso que eu estou fazendo aqui, pegando um artigo já reconhecido pela comunidade acadêmica, por um periódico, e trazendo e trabalhando em cima dele. Tá? Então, isso assegura para a gente dá uma segurança para a gente em termos de autoridade.
né? Então vamos lá. Às medidas que as tecnologias baseadas em linguagem continuam a evoluir, os pesquisadores devem se manter atualizados sobre os avanços mais recentes e as melhores práticas, tá? Esse curso aqui, como eu já falei, ele tem muitas coisas aqui que são atemporais, tá? Coisas principalmente ligadas à metodologia científica, algumas coisas mais de caráter geral, mas algumas coisas são ferramenta, tá? E tudo que é ferramenta tecnologia é passível de mudança muito rápido, né? Então você vai ter sim que se atualizar sempre, né? Como vocês viram aqui, né? Quando ele publicou esse artigo em 2023, o cenário era 1. E tinha algumas partes eu parei e disse, isso aqui não existe mais, né? Por quê? Porque o cenário mudou. Então provavelmente ele próprio já pode depois fazer um outro artigo de revisão daquele artigo que ele fez, fazendo uma atualização, tá? Então a gente precisa ter essa atenção, né? Ao adotar as capacidades do ChatGPT de forma responsável e ética, os pesquisadores podem revolucionar a maneira como realizam pesquisas e publicações. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá? O meu jeito de trabalhar está revolucionado. A minha forma de escrever artigos está revolucionada. A minha forma de dar aula é totalmente diferente, porque eu faço uso maciço do ChatGPT em várias fases, né? Então, eu sempre digo, né? Lembra que eu falei aqui que transformação digital é o quê? É mudança de processo com tecnologia. Então, a maior ferramenta de transformação digital, na minha opinião, da humanidade hoje é a inteligência artificial. Por quê? Porque ela vai mexer, ela vai mudar em pelo menos 90% dos processos digitais de coisas que a gente faz. Então, não tem como, né, não melhorar a qualidade, não aumentar. Tem riscos? Tem. Tá? Tem muita gente que chega assim, não, mas a gente vai ficar dependente. Não, vai. Veja, a gente é dependente hoje de um celular. Tá? A gente não vive sem um celular. Tá? E eu faço a mesma comparação com a IA, a inteligência artificial. Tipo, a gente vai ficar dependente? Vai ter muito prejuízo? A gente vai perder algumas habilidades? Vai. Infelizmente, né? Se a gente não exercitar essas habilidades conscientemente de outra forma. Uma das habilidades que eu acho que a gente vai perder vai aprender menos é o quê? Uma outra língua. Por quê? Porque tradutores acontecendo, o que a gente fez aqui, esse artigo todo em inglês, para acelerar o processo, eu traduzi no ChatGPT. Então a gente vai perder o quê? A possibilidade de aprender um vocabulário novo de outra língua. Mas isso acontece por quê? Porque a gente está optando pela produtividade. Tá? Mas sabendo disso, o que é que eu preciso fazer? Buscar ler mais em inglês, buscar outras alternativas para me manter em contato com a língua quando a produtividade vencer, né, o outro objetivo. Tá? Então, com o ChatGPT como uma poderosa ferramenta em seu arsenal, eles estarão preparados para alcançar avanços significativos em suas respectivas áreas, ampliando os limites do conhecimento científico e inaugurando uma nova forma de inovação orientada por linguagem. Tá? No entanto, e para reiterar, eu não posso deixar de enfatizar que o ChatGPT apresenta atualmente diversas limitações, incluindo inconsistência, vieses, risco de plágio, que devem ser analisadas e corrigidas pelo ator humano que é você. Tá? Antes que o artigo seja submetido para publicação em um periódico, assim como antes da sua divulgação final. Isto porque a responsabilidade pela integridade e precisão da pesquisa é exclusivamente dos autores humanos. Tá? Em conclusão, o artigo procurou oferecer aos pesquisadores uma compreensão ampla de como utilizar o ChatGPT de maneira eficaz para fins de pesquisa e publicação. Ele também destacou os problemas e as precauções que os autores humanos devem considerar antes de publicar conteúdo gerado com auxílio de IA. Ao seguir esse guia passo a passo, como a gente seguiu aqui, os pesquisadores podem desbloquear todo o potencial do ChatGPT, impulsionando o progresso científico e moldando o futuro de pesquisas e publicações. Se quiser, eu posso transformar esse texto em doc, enfim, é uma coisa do ChatGPT, eu vou até colocar aqui em verde também, que é uma legendazinha minha, né? No artigo completo, eu não quero, a ideia não é essa. Então assim ele termina o artigo. Vamos agora para as notas, tá? Para a gente fechar aqui. O que é que ele diz? Observações importantes, né? Utilize o ChatGPT apenas se autorizado por sua instituição, tá? Laboratório de pesquisa ou periódico em questão. Então, você pode estar embaixo de um laboratório, de uma universidade, você pode estar dentro de uma estrutura que não permite. Então, você vai ficar em dificuldade para fazer uso, tá? Eu espero que você não esteja num lugar que traz essa proibição, porque, de fato, é um atraso, né, no processo, por tudo que eu já falei aqui.
Isso aqui é muito importante, tá? Eu já dei esse exemplo aqui no curso, na aula, e vou aqui reforçar, botar em vermelho. Reconheça o uso do ChatGPT dentro do seu manuscrito, artigo publicado sempre que você utilizar. Sempre, tá? Eu falo sempre o seguinte: um artigo científico, ele precisa trazer verdade, tá? E limitação, delimitação, coisas que o artigo não faz, precisa entrar, porque você não cria uma expectativa diferente da realidade. Então, coloca as limitações. Se usou o ChatGPT em alguma parte, coloca que usou, detalha um pouquinho, né? Qual foi o motor que usou, no mínimo, né? O algoritmo que você usou, essa parte aqui, mais uma vez, né? Para quem perdeu aqui, ó. Qual o modelo de linguagem natural que eu usei? Se foi o ChatGPT, você fala o ChatGPT, o submodelo, um desses modelos aqui, se foi um outro aplicativo, se foi uma outra ferramenta, é importante você citar, especificando, para que a pessoa já tenha clareza, né? Você traga a verdade, né? Não fabrique ou plagie dados. O ChatGPT deve ser usado somente para resumos de texto, aprimoramento de redação em inglês e geração de ideias, e não para criação de dado bruto de pesquisa fabricado, tá? Então, se o cara colocou isso, é porque tem gente fazendo isso, né? É o fim, né? Então, mas de qualquer maneira é um destaque aqui que ele está fazendo, tá? Aqui, enfim, são as referências do artigo, né? Aqui não faz sentido eu não tenho muito a falar sobre isso, né? Olhar as referências e buscar aprofundar aí alguma coisa que queira fazer. E assim, algumas informações para finalizar sobre o artigo, né? Não sei, aqui tem um bugzinho aqui. Eu tenho isso em algum outro lugar, no próprio artigo, né? Se eu não conseguir abrir aqui no mapa, abrir aqui, ó. Então aqui, ele está falando aqui, né? Para a gente dar também o crédito, né? A pessoa que fez o artigo. Vamos olhar aqui, ó. Então, a filiação, ele é do Departamento de Radiologia Pediátrica, né? Da Universidade do Tennessee, certo? Então, correspondência aqui tem um e-mail dele, né? Declaração de conflito de interesse, o autor declara não haver conflito de interesses financeiros relacionado a qualquer produto ou serviço, enfim. O agradecimento, né? O autor reconhece que este artigo foi parcialmente gerado com o uso de ChatGPT, modelo de linguagem baseado no GPT-3 da OpenAI, então a referência da OpenAI, e a edição foi realizada, tá um bugzinho aqui, deixa eu ver aqui se eu faço isso e abro, se ele volta lá, não, tá um bug aqui na ferramenta, vamos deixar para lá. Então, o artigo foi submetido em agosto de 2023, foi recebido em agosto de 2023, os direitos autorais aqui do artigo são da Associação de Farmácia Pediátrica, todos os direitos reservados, e para permissões envio um e-mail para isso que está aqui, tá? Então, é isso. A aula ficou longa, né? Demorou, mas nós encerramos essa aula 3, tá, do curso. Então, a gente vai voltar, né? A gente vai voltar aqui no nosso curso. Então, aqui a gente tem a plataforma. E o que é que eu queria dizer para vocês, né? É que essa aula foi uma aula quase um mini curso, tá? A gente percorreu step by step um artigo científico. Eu acho que se você assistir essa aula pela primeira vez, né? Se essa aula é a primeira aula do curso que você assiste, ela é uma aula que ela é autocontida, tá? Em todo caso, veja que eu tenho aqui, né, na ferramenta, aula 1, visão geral e uso prático da ferramenta do ChatGPT. Quem não assistiu ainda deve assistir. A aula é completa, né? Tô gravando, sempre colocando nessa plataforma. Depois eu fiz uma outra aula revisando, aprofundando o conteúdo da primeira aula. E essa aula que a gente está fazendo agora é a terceira aula, tá certo? Eu espero que você esteja gostando de verdade do curso, tá? Eu estou fazendo aqui com o maior cuidado, o maior apreço e carinho aí para você, para que você aprenda de verdade, para que você aumente a sua produtividade. E o que eu vou pedir para vocês, assim, de coração, é que você se engaje dentro da comunidade, comente, me dê um feedback, mande mensagem para mim, dizendo: nossa, Tom, gostei, tá massa, esse ponto aqui pode melhorar. Por favor, me deixem saber, né, o que é que vocês que estão assistindo o curso, que estão vendo o vídeo, do outro lado aí, me diga o que é que você está achando. Comente, diga assim: olha, eu acho que está faltando uma aula disso, está faltando ser mais claro nesse tópico. Então isso com certeza vai fazer
esse curso melhorar ainda mais. Beleza? Então é isso, um abraço e até a próxima aula.